Olá, caro aluno. Vamos dar início à nossa primeira aula prática da disciplina de Mineralogia e Geologia. O tema da nossa aula de hoje é Mineralogia Básica e eu, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Trigueiro. A nossa aula de hoje, nós vamos conhecer, partir do princípio da base da mineralogia, que é justamente o estudo dos minerais. Tá? Conhecer um pouco mais dos minerais e entender que esses elementos que estão aí presentes na natureza, eles fazem parte do nosso cotidiano, tanto do ponto de vista da atuação profissional, no caso da atuação em obras civis, tá certo? Como também em diversos elementos que compõem aí alimentos, vestuários, materiais de construção, enfim, uma série de elementos químicos provém desses minerais. Daí a importância da gente entender a sua origem, a sua disponibilidade na superfície da Terra, a forma como eles ocorrem e como são explorados. E a importância deles e o papel desses materiais em nossas vidas. Vamos dar início então à nossa aula. Como objetivos da nossa aula de hoje, nós pretendemos rever as propriedades físicas dos minerais, analisar as características descritivas dos minerais e aplicar métodos e materiais para diagnosticar os minerais mais comuns. Então, hoje nós vamos falar sobre os minerais e conhecer algumas propriedades que caracterizam alguns minerais. Isso é importante porque no papel de identificar materiais de possíveis uso, é importante a gente ter essa pequena base, essa experiência básica, para a identificação desses minerais, tranquilo? Então isso que a gente vai buscar tentar desenvolver na nossa aula de hoje e vocês também buscar fazer isso dentro do laboratório, tranquilo, pessoal? Vamos mais adiante. Então o nosso procedimento, ele é justamente de analisar as propriedades físicas e químicas dos minerais silicatos, minerais de minério e minerais industriais. E também nós vamos ter um momento aí de montagem dos sistemas cristalinos. Então nós temos essas duas práticas, que é justamente a pesquisa, entender, buscar informações. A gente vai trazer aqui 2 sites que vão nos auxiliar nesse trabalho, Um site trazendo os modelos cristalinos, que nós vamos falar logo mais, e o outro site, um site muito interessante, que nos permite navegar e conhecer profundamente informações a respeito de muitos minerais, de quase todos os minerais que estão disponíveis aí e que já foram descobertos, tranquilo? Então, é um site de um museu e esse site ele é muito rico para a pesquisa dessas informações relacionadas aos minerais, e que poderão nos auxiliar aí numa possível atuação profissional, no sentido da gente buscar informações relativas a esses minerais, seja para identificá-los, seja por simples fomento do conhecimento a respeito desses materiais. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos para o quadro. Falando sobre minerais. Então, eles são substâncias de ocorrência natural, sólido cristalino, que possui composição química específica. Ele vai ser, então, um componente básico de todas as rochas, fornecendo os elementos e ou compostos químicos que são essenciais à vida. Então, já partimos aqui de uma definição do que vem a ser os minerais, Então, primeiramente, o mineral ele tem que ter ocorrência natural, tá? Então, é claro, por exemplo, existe a esmeralda natural e a esmeralda feita industrialmente, produzida industrialmente. Ambas têm a mesma composição química, só que aquela que é feita dentro de uma indústria, dentro de um laboratório, ela não é considerada um mineral, tá certo? Então, isso é um ponto.
Outro ponto, então só aquilo que ocorre na natureza é considerado mineral. Outra coisa importante, outra característica importante para a gente considerar um mineral é que ele tem que ser um sólido, tá certo? Então, por exemplo, a água, né, que é considerado um recurso mineral, ela só vai ser considerada um mineral se ela estiver em sua forma sólida, ou seja, gelo produzido na natureza. Então, aquele gelo que a gente faz em casa de forma artificial, a gente não pode considerar como mineral. Mas se aquele gelo da geleira, né, aquele gelo das calotas polares, ele é um gelo que pode ser considerado, então, como um mineral, porque ele é um sólido. E como a gente vai discutir mais adiante, todos os minerais, eles têm uma característica que é a questão da formação cristalina, né? Ele representa um sistema de cristalização dos elementos químicos que se posicionam para formar esses cristais. Então, um elemento que estiver na forma líquida, você não consegue identificar o sistema cristalino e assim você não consegue identificá-lo como um mineral, tá certo? Outra questão importante para a gente considerar um mineral é que ele não pode ser produzido de forma orgânica. Ele tem que ser produzido pelos processos naturais da Terra que não envolvam o processo orgânico. Por exemplo, o material que faz as conchas, né, é o mesmo material que tem, por exemplo, em alguns minerais naturais. Só que a concha ela é feita por um organismo, né? E aquele material que ocorre na natureza, ele tem a mesma composição da concha, mas ele aconteceu de forma natural. Aqueles cálculos renais, né, normalmente formados aí por oxalato de cálcio, é um cristal, tá certo? É um cristal, tem forma cristalina, é um sólido, uma composição química conhecida, entretanto ele é formado dentro de um organismo vivo, né? Então por processos orgânicos. Então dessa forma ele não pode ser considerado um mineral, tá certo? Apesar dele ter a composição, a cristalografia, a aparência, né, de um cristal da natureza, ele não pode ser assim considerado. Perfeito? Então esses pontos são importantes para definir um mineral, tá? Que deve ser então formado de forma natural, não por processos orgânicos, ser um sólido e ter a composição química específica. Então, cada mineral ele vai ter uma composição química específica que vai conferir a ele suas propriedades físicas e químicas, tá certo? E a partir da composição química, nós vamos identificar que o quartzo que se forma aqui é o mesmo quartzo que se forma nos Estados Unidos, que se forma na Austrália. Então, a composição química ela define aquele material. Perfeito, pessoal? Então, ela é única e específica para cada um desses elementos. Uma coisa interessante sobre os minerais é que eles são a base de formação das rochas, como nós estudaremos em outra aula, tá certo? Mas a partir desses cristais é que são formados os materiais que irão compor as rochas. E do processo de deterioração dessas rochas, né, quando a gente consegue deteriorar esses minerais, né, soltar os elementos químicos desses minerais por processos naturais, nós devolvemos elementos químicos que são essenciais à vida, né? Por exemplo, os nutrientes, né, como o potássio, o fósforo, né, que são essenciais ao desenvolvimento das plantas e, por consequência, que alimentam aí uma cadeia alimentar de vários indivíduos, perfeito? Então, eles são essenciais para que a vida aconteça. Então, a disponibilização desses nutrientes, o ciclo dos nutrientes, eles passam pela formação dos cristais, degradação desses cristais, né? E assim por diante. Tranquilo? Vamos mais adiante. Ligações químicas. Então, a maneira como os átomos integram para a formação dos elementos químicos, né? Então, isso se forma por meio de ligações químicas. É por meio da união dos elementos químicos que a estrutura do mineral ela se forma e define, então, suas propriedades físicas e químicas. Quando a gente fala
da formação de um mineral, nós estamos falando de processos naturais, né? Então, um meio onde, por exemplo, nós temos lá o magma derretido, né, cheio de componentes químicos, e esses componentes, em função daquela temperatura, pressão, das condições daquele ambiente, né, aqueles componentes químicos, eles vão se arranjando, né, buscando a estabilidade, né, elétrica através de ligações químicas, tá certo? E entre átomos da mesma espécie, entre átomos de espécies diferentes, tá certo? Buscando sempre um arranjo que dê estabilidade à molécula. Então, sempre que a gente falar de cristal, nós estamos falando de um arranjo de elementos químicos que se ligaram na forma mais estável. Então, isso mostra de cara, né, que a formação dos cristais depende do quê? Da composição química do meio onde eles são formados, para que possa haver as combinações entre elementos, né, e também para que possa haver o arranjo de forma a se estabelecer o equilíbrio de cargas, pois, como a gente sabe, todo elemento químico ele apresenta uma carga, seja ela positiva ou negativa, e isso faz com que esses elementos eles se atraiam e tenham preferência por aquele mais carregado mais fortemente ou mais fracamente, tá certo? A depender dos tipos de materiais e dos arranjos que se formam. O que é importante identificar nesta fala é que esses materiais eles vão se buscar, se agrupar de forma similar, formando moléculas similares, né, dentro daquela composição química, daquelas condições do meio, e assim a gente vai ter os arranjos de uma composição química específica definida, né? Por isso que a gente falou que a composição dos minerais ela é definida. Então não é uma mistura de coisas. Nós temos lá coisas, elementos, moléculas similares ou iguais, né? As mesmas moléculas que se formam vão se agrupando, porque essa é a forma que vai dar mais estabilidade, né? Ou seja, maior equilíbrio de cargas. E quanto maior for a estabilidade dessas ligações químicas da molécula, maior vai ser, por exemplo, a resistência desse mineral, né, aos processos de quebra, aos processos de degradação dele na natureza. Tranquilo? Então, isso já vai então conferindo essa composição química e a forma como os elementos químicos se interrelacionam para formar o cristal, vai conferindo as características, as propriedades físicas e químicas que nós vamos verificar posteriormente. Vamos mais adiante. Então, na cristalografia mineral, as ligações químicas mais importantes são as ligações iônica, né, de íon para íon, ligações metálicas, ligações covalentes, a força de Van der Waals, né, que é o compartilhamento aí de elétrons, e as pontes de hidrogênio. De forma geral, acontecem devido ao equilíbrio de forças desempenhadas, então, por cátions, partículas carregadas positivamente, e ânions. Então, o nosso objetivo aqui não é estudar a química do processo, mas é importante a gente saber que para cada cristal que a gente observar, nós vamos estar observando milhares de moléculas iguais que se combinaram, né, e se ligaram através dessas diferentes formas, tá certo? Para buscar uma forma mais estável. E a partir da matéria-prima que elas tiveram para se formar, nós vamos ter cristais mais resistentes ou menos resistentes. Cristais que podem ser solúveis ou insolúveis. E assim por diante, tá certo? Em função justamente dessas características de sua formação, tá bom? Vamos mais adiante. O sistema cristalino. Então, o sistema cristalino ele é formado a partir da repetição da célula unitária, que é a estrutura mínima de um mineral. A célula unitária ela estabelece a distância entre os átomos e determina a forma do empacotamento ou fatores que regem a dureza dos minerais. Quando a gente fala de célula unitária, então nós estamos falando, por exemplo, do óxido de silício, né, SiO3. Então, o silício, a molécula de silício, ela vai estar combinada
com 3 moléculas de oxigênio que vão estar distribuídas espacialmente, tá certo? Essas moléculas, elas vão atrair outras moléculas de silício e assim por diante, de forma a montar uma célula unitária, que é a unidade básica daquele cristal. Então, um silício ligado aos oxigênios e esses oxigênios estabilizados, né, quimicamente, formam então essa célula. À medida que nós temos a união de outras moléculas, nós temos ditada a distância que esses átomos vão ficar uns dos outros, em função justamente da atratividade, né, que cada molécula de silício vai ter com aquele átomo de oxigênio. Então, cada um vai se ligar a um silício, formar uma molécula, e cada molécula vai se ligar a outra por outros tipos de ligações, como o caso de ligações covalentes, tá certo? Com isso, nós temos uma molécula estável, e essa molécula estável forma, então, a célula unitária. Essa célula unitária é a primeira unidade de um cristal, tá? Quando a gente passa, então, a repetir essa célula várias vezes, nós vamos, então, formando o retículo cristalino, tá certo? Que é a malha de cristalzinhos, né, de unidades que vão dando já forma a um cristal, tá certo? Então, isso se repete várias vezes e vai formando aquelas formas que nós conhecemos, né? Que dão as formas aos cristais que nós vamos conversar mais adiante. Vamos para o quadro. Então, o sistema cristalino é, como a gente acabou de comentar, a repetição das células unitárias que formam, então, o retículo cristalino. Este irá assumir uma forma geométrica conhecida, com faces cristalinas e ângulos interfaciais constantes para uma mesma espécie mineral. Então, para cada elemento, para cada célula cristalina, nós temos um ângulo tridimensional, né, que irá formar, por exemplo, um sólido. E esse sólido ele vai ter distâncias das paredes até os elementos. Essas distâncias elas vão ser fixas para aquela característica mineral. Então, cada mineral, cada célula unitária, ela vai ter uma característica em função da sua composição, tá certo? Então, a sua composição química é que vai ditar como os átomos vão se arranjar, né, de forma a estabelecer a forma mais estável, como nós conversamos, né? Então, a repetição daquelas células forma uma unidade estável que nós chamamos de sistema cristalino. Vamos mais adiante. São 7 os sistemas cristalinos conhecidos, né? Então, nós temos o isométrico, que é o cúbico, o tetragonal, o hexagonal, o trigonal, o ortorrômbico, o monoclínico e o triclínico. Então, todos os minerais conhecidos, né, na face da Terra, eles vão se organizar dentro de algum desse sistema cristalino, tá certo? Então, a gente tem essas 7 possibilidades apenas. Então, como sistema cristalino, são 7 formas que nós vamos estudar, tá certo? Além dessas 7 formas, né, esses 7 sistemas cristalinos, nós temos ainda a disposição dos átomos nesses sistemas cristalinos, né, que pode elevar essas possibilidades a 14 possibilidades, né? Então, às vezes, dentro de um sistema cristalino, nós temos a disponibilização dos átomos de forma diferenciada, tranquilo? Então, isso vai levar a novas possibilidades de distribuição do átomo, mas dentro daquele mesmo sistema cristalino, tá certo? E daí, nós temos ainda a formação do sistema cristalino, que é a combinação desses cristais, tá certo? Que vai dar a classificação do cristal em si, tá? Então, a combinação
desses vários sistemas cristalinos vão dar ainda 32 possibilidades de formação, de formações, né, que vão ser as formas que o cristal, que a olhos vistos, ele vai ser a olhos nus, né, que a gente vai poder olhar e observar a forma que ele vai tomar na natureza, tranquilo? Então a gente sai da célula unitária, né? A união de várias células forma o retículo, e esse retículo ele dá forma ao sistema cristalino. A união de vários sistemas cristalinos gera então a classificação cristalográfica, que é justamente aquela forma do cristal, aquela forma final do cristal, que ele pode assumir também em função da combinação dos átomos dentro dos sistemas cristalinos, formando o cristal final. Quando a gente for olhar as figuras, a gente vai conseguir entender isso melhor, tranquilo? Vamos mais adiante. Aí, nós vamos aqui, então, para a primeira parte da nossa aula, onde nós temos uma ação mais prática, né? Nós vamos formar esses sistemas cristalinos acessando esse site que a gente colocou e observando que esse site ele disponibiliza as formas para a gente imprimir, cortar e montar, tá certo? Vamos conhecer melhor esse site. Bom, entrando no site por aquele link, nós temos aqui, caminhando para mais abaixo, né? Nós temos aqui na esquerda as 7 formas básicas, né, que nós comentamos dos sistemas cristalinos, tá certo? Então, se a gente for olhar, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, o isométrico, o tetragonal, o ortorrômbico, o hexagonal, trigonal, monoclínico e o triclínico. Para cada um desses, nós temos aqui outras formas, que é a forma final do cristal, né, que vai ser a combinação de várias peças dessa em função da distribuição de cargas, né, nesse volume, tá certo? Podendo formar diferentes formas cristalinas, tá certo? Então, para ter um exemplo aqui, vamos lá no início, no isométrico. Se a gente clicar na imagem, nós vamos ter o quê, pessoal? Um material que vai poder ser impresso e à medida que eu imprimir, eu posso cortar e montar e ter um volume, né, que vai representar justamente esse sistema cristalino. Tranquilo? Quando eu desejo, então, se eu desejar ir mais além e conhecer, por exemplo, essa forma, como é o caso da tetratoidal, que é a forma do cristal final, tá certo? Eu posso, se eu desejar, imprimir essa forma aqui, tá certo? Né? Que é bem mais complicada de se montar, tá? Mas que ao terminar, ao vocês montarem, vocês vão observar uma forma que ele não está carregando aqui. A forma final desse cristal, tranquilo? Então, a partir daqui, mas na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas com os sistemas, os 7 sistemas cristalinos. Mas aqui estão as 32 possibilidades que eu comentei. Aqui é aquele que eu pedi para carregar. Se a gente montar, né, aquela primeira possibilidade, né, mostrando aqui o sistema, o cristal formado a partir daquela combinação do sistema cúbico. Tranquilo? Então, nós temos diversas possibilidades. E aqui embaixo, os minerais que formam esse tipo de cristal, tá certo? Uma série de cristais aqui que estão listados. Então, para cada um que você clicar lá, você vai ter essa possibilidade de informação. Se eu clicar aqui, eu vou ver como forma o cristal e os cristais, né, e os minerais que se formam segundo estes sistemas cristalinos. Tranquilo? Então, hoje nós vamos trabalhar só com sistemas cristalinos e ao formar esses sistemas, né, ao imprimir e montar, nós vamos obter as formas que nós vamos mostrar aqui, né? Então, por exemplo, o sistema cúbico, né, que ele tem
todas as faces, né, e as distâncias iguais. Então, se eu traçar aqui uma linha em todas as faces e encontrar o centro desse sistema cristalino, eu vou ter distâncias da parede até o centro iguais em todas as direções, tá certo? E os ângulos formados, né, entre cada uma dessas linhas, por exemplo, vai ser sempre de 90 graus. Então, eu tenho 3 distâncias iguais e os 3 ângulos iguais formados, né, nesse sistema cristalino, que é o isométrico. Perfeito? Em contrapartida, na outra ponta, né, nós temos o triclínico, que ele é um sistema cristalino todo diferente, tá certo? Ó, né, ele parece um formato de um diamante. E o que acontece? Quando eu traço as linhas aqui perpendiculares às faces desse cristal, o que acontece, né, desse sistema cristalino? Eu vou ter 3 distâncias diferentes do centro até a face. Então, para cada ponto eu vou ter uma distância diferente e eu vou ter também 3 ângulos formados diferentes. Então, nós temos aqui o isométrico, que é tudo igual, né? E o triclínico, que é o sistema mais extremo, né, das distâncias entre as faces do sistema cristalino e o centro, e também dos ângulos que são formados entre os eixos imaginários. Esse aqui é o sistema monoclínico, né? Então, nós temos aqui, ele já não é tão desequilibrado como o triclínico, né? Ele já é uma forma mais equilibrada. Nós temos aqui o ortorrômbico, tá? Que é um paralelepípedo, tá certo? Nós temos o tetragonal, que é um paralelepípedo mais compridinho, com 2 faces iguais, tá? 2 distâncias iguais, tranquilo? E nós temos o hexagonal, que é esse aqui, formatinho de uma colmeia, né, de abelha, tá certo? Então, e o trigonal, que em alguns, a escola americana diz que é uma derivação do hexagonal, tá? E o que eu estava dizendo para vocês, que além da questão da formação do sistema cristalino, né, a disposição dos átomos para a formação desse sistema, então nós temos aqui átomos em cada vértice desses sistemas e às vezes, né, nós vamos ter também átomos distribuídos ainda ao longo do sistema, dando maior sustentabilidade ou permitindo outras possibilidades de ligações, tá certo? Então, à medida que eu tenho essa diferenciação de uma espécie cristalina para outra, em função da posição dos átomos e da composição química, então eu posso ter um sistema hexagonal, né, 2 sistemas cristalinos hexagonais, mas a combinação de átomos diferente forma os 2 sistemas, mas a combinação de átomo diferente, ela vai dar uma cristalografia diferente, né? Ela vai formar, lá no final, a combinação desses materiais forma um cristal com um acabamento, né, visual diferente, que são aquelas 32 possibilidades que no site mostra, e se vocês tiverem disponibilidade, curiosidade, podem também imprimir em casa e tentar montar, né? E é bem curioso, acho que deve ser bem interessante para quem gostar da matéria. Perfeito, pessoal? Então, assim a gente vai encerrando essa primeira parte com essas características a respeito desses materiais e que depois vão ser usados para a gente entender as outras características dos minerais. Tranquilo? Vamos adiante. Propriedade dos materiais. Dos minerais. A organização da estrutura mineral, ela define a propriedade física e química dos minerais e tais como a interação com a luz, comportamento mecânico e a massa, eletricidade e outros como o magnetismo e a radioatividade. Então, em função da sua composição química, né, esses materiais, eles vão ter uma relação com, por exemplo,
uma reação diferente à luz, né? Ou apresentar a radioatividade ou o magnetismo, tudo isso em função dos arranjos que se estabeleceram entre os compostos químicos, né? Nós vamos perceber que alguns materiais, apesar de ser o mesmo material, ele vai apresentar alguma ligação química ou uma substituição de algum íon que vai conferir cores diferentes, né, para aquele mesmo mineral, tá certo? Como é o caso do quartzo, né? Então, muitos minerais, se a gente for analisar nas suas características, eles podem apresentar coloração diferente em razão do arranjo que se estabelece, né, ou de algum íon que esteja substituindo, por exemplo, um potássio que esteja substituindo um outro íon e assim por diante, tá certo? Então isso vai conferir a cor característica a esses minerais, perfeito? Vamos mais adiante. Bom, o primeiro caso é a interação com a luz, né, que é o brilho, né, a aparência do mineral quando ele está submetido à incidência da luz, podendo ser metálico ou não metálico, né? No caso dos não metálicos, nós temos lá o adamantino, o vítreo, perolado e o sedoso, tá certo? Então, quando a luz incide num cristal, ela pode ser barrada e refletida, que é o caso desses cristais opacos, né? E que tem o brilho metálico, né? Então a luz não incide dentro do cristal, ela é totalmente refletida e isso confere um brilho metálico ao mineral, tá certo? Agora, há aqueles minerais, né, em que a luz penetra no mineral, então ele tem aquele caráter mais parecido com vidro, né? Então, algumas vezes ele vai estar mais, como se diz, mais embaçado, um aspecto mais leitoso, mais sedoso, outros ele vai estar com aspecto de vidro, e aquele puríssimo, né, aquele cristal limpíssimo, né, que é o diamante, né, que tem aquele aspecto adamantino mesmo, né, que é um dos cristais mais bem arranjados e a gente consegue ter uma transparência, né, única, que é do caso do diamante. Alguns cristais vão apresentar esse aspecto também adamantino, né, e aí então ele acaba tendo esse nome, tá? Então essa característica ela está relacionada justamente à incidência da luz no cristal, perfeito? Ao brilho, né, que esse cristal ele nos traz. Vamos adiante. Ainda com relação à interação com a luz, nós temos dois outros aspectos, né? A cor, que é a tonalidade demonstrada pelo mineral, quando a luz reflete nele, né, ou incide, é definida então pela composição química desse material. E o traço, cor que o mineral deixa sobre uma superfície de porcelana branca, ou seja, a cor do pó do mineral, tá certo? Então, como a gente fala, a cor é aquilo que nós enxergamos, né? Então, nós temos lá o mineral absorvendo os comprimentos de onda e refletindo aquele que nós estamos enxergando, né? O verde, o azul, o violeta, enfim. Isso vai ser uma consequência da composição química daquele mineral, tá certo? Então a gente vai olhar, vai ver que o mineral ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Então ele pode ter lá ferro oxidado, por exemplo, né? Então isso é uma forma do mineral apresentar essa cor avermelhada. E alguns minerais, como eu disse para vocês, eles vão ter a mesma, por exemplo, os quartzos, né? Eles vão ter diferentes cores, mas o traço vai ser sempre o mesmo, ou seja, a cor do pó que ele deixa numa superfície de porcelana branca, ela vai ser sempre a mesma, tá certo? Então isso é uma característica também do mineral. Então se você está falando do mesmo mineral, apesar das cores diferentes, o traço vai ser o mesmo, tá? E minerais diferentes podem apresentar também a mesma cor de traço, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, que não é a cor que define a cor do traço, como nós vamos ver logo mais. Tranquilo? Vamos adiante. Propriedades mecânicas, tá? Então nós temos a clivagem e a fratura, né? Então a clivagem
é a tendência do mineral se romperem em planos paralelos, devido à formação de zonas de fraqueza. Já a fratura é a tendência do mineral partir-se em planos irregulares, ou seja, nesses casos as forças de ligação elas são muito equilibradas em todas as direções. Quando a gente fala de clivagem, nós estamos falando então de um ponto no cristal em que o retículo ele forma uma área de ligação, por exemplo, mais fraca, tá certo? Então, nós temos lá, vamos supor que nós temos aqui dois volumes iguais e que entre eles formam ligações fracas e eu consigo partir formando uma superfície assim, uma clivagem, um comportamento de quebra daqueles pedaços em pedaços iguais. Por exemplo, o sal, que a halita, que é o cristal formado pelo cloreto de sódio, ele tem uma clivagem cúbica, então eu consigo quebrar facilmente pedacinhos cúbicos, porque o ponto de fraqueza dele justamente forma esse tipo de clivagem, Então ele tem até uma classificação de uma clivagem perfeita, tá certo? Com esse tipo de separação. Eu consigo separar sempre pequenos cubinhos, se eu tiver como quebrar aquele material, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, um quartzo que tem uma ligação mais estável, ou seja, não há uma zona de fraqueza, a hora que eu tentar quebrar ele, eu vou ter uma superfície irregular. E muitas vezes os quartzos que nós observamos na natureza, que já estão sob o solo, que já passaram pelo processo de quebra, mecânica mesmo, eles estão assim sem aquela superfície lisinha, aquela forma do cristal propriamente dito, porque houve a fratura daquele cristal, tá? Então ele não tem uma clivagem definida, ele tem sim, mais possivelmente você conseguir fraturar do que obter uma clivagem perfeita. Tranquilo? Então essas duas formas também caracterizam o mineral e ele vai ser uma consequência justamente daquelas ligações químicas que nós estudamos no início da aula. Vamos adiante. Ainda com relação às propriedades mecânicas, nós temos aqui a escala de dureza, que designa sua resistência quando uma face é riscada com o auxílio de um utensílio ou outro mineral de dureza já conhecida. Aí nós temos a escala de dureza de Mohs, que é uma escala que permite nós conhecermos a dureza desses materiais, tá certo? Foi estabelecida essa escala com espécimes minerais de dureza definida, de dureza conhecida. Então a base, para a gente de comparação, são 10 minerais. Vamos conhecê-los. Então nós temos aqui, numa escala de 1 a 10, sendo o talco o mineral mais mole, que é uma escala de dureza de mols 1, tá certo? E o diamante como o elemento mais duro, escala número 10, tá? Entre eles, na ordem crescente, nós temos aqui a gibsita, a calcita, a fluorita, a apatita, o ortoclásio, o quartzo, topázio e o coríndon, tá certo? Então, nessa escala, à medida que eu me aproximo do diamante, eu tenho uma dureza maior, tá certo? E eu posso conhecer essa dureza utilizando utensílios que têm a dureza conhecida, como um prego de aço, um canivete, uma moeda de cobre e a própria unha, Isso tudo já tem uma dureza conhecida e à medida que eu provoco, que eu acabo ferindo ali a superfície do cristal, então com aquele material de dureza conhecida, eu consigo classificar mais ou menos a dureza daquele material, perfeito? Isso eu posso fazer também, às vezes, utilizando, por exemplo, um coríndon para riscar um material, um topázio, que é um material com uma dureza menor,
tá? Então isso eu posso fazer e a gente vai demonstrar isso logo mais para vocês entenderem como funciona a escala de dureza de mols, tá certo? Então são propriedades mecânicas dos minerais que podem ser determinadas de uma maneira bastante simplificada, tá? Vamos adiante? O hábito cristalino. Então ele é representado pela forma externa que os cristais individuais ou agregados de um mineral crescem. Muitas vezes refletem os sistemas cristalinos. Então, nem sempre a gente vai observar, né, a formação do sistema cristalino, ele se manifestar no hábito de crescimento do cristal, tá? Eles são comumente referidos como, de acordo com a sua forma geométrica, né? Prismáticos, né? Prismas, lâminas, agulhas, entre outros, tá certo? Então, normalmente, como a gente tinha conversado anteriormente, né, se o sistema cristalino é cúbico, né, nós não necessariamente nós vamos ter o cristal um cubo, tá? Então lembra que a gente tem a condição de distribuição de átomos dentro desse sistema e isso vai permitir a combinação desses cubos até formar um cristal que pode ser, por exemplo, na forma de uma agulha, tá? Ou na forma de uma lâmina. Então vai depender da composição química e como os átomos vão estar distribuídos dentro desse cubo, tá? E isso nós vamos ver logo mais alguns exemplos de formação desses cristais, tranquilo? Então nem sempre o sistema cristalino ele vai se manifestar na forma do cristal, tá? Ele pode ser manifestado de formas diferentes em função do arranjo dessas unidades, né? Dos sistemas cristalinos, tá bom? Vamos adiante. Propriedades químicas. Nós temos duas propriedades aqui, a solubilidade e a radioatividade, que são extremamente ligadas à composição química dos materiais, né? Então, alguns minerais, eles podem ser dissolvidos na presença de água, né? Como é o caso da halita, que a gente citou agora há pouco, né? NaCl, aqui o A maiúsculo, ou os carbonatos, né? Que são dissociados na presença de ácidos, tá? Como o caso da calcita. A radioatividade também é uma característica observada em minerais que contêm elementos radioativos, como é o caso da uranita, né? E elementos que contêm aí o tório, né? Os minerais que contêm tório em sua composição. Então, é claro, né? As características dos elementos químicos, elas vão ser transferidas para o mineral, tá? Se aquele elemento químico ele tem radioatividade, então o mineral daquele elemento ele também vai apresentar radioatividade. A mesma coisa, magnetismo, né? Ou a sua solubilidade em água ou em ácido irão depender das ligações que irão estabelecer entre os átomos daquele cristal. Então a solubilidade está mais ligada ao arranjo cristalino que foi formado, enquanto que a radioatividade e magnetismos estão ligados mais à característica dos elementos químicos que foram combinados para formar o mineral. Perfeito? Vamos mais adiante. Ainda sobre propriedades químicas, né? Nós temos o odor e o sabor, que não são propriedades químicas oficiais, vamos dizer assim, né? Propriedades químicas propriamente ditas, mas que são conferidas pela composição química dos minerais, né? Como é o caso do cheiro de ovo podre, que tem o enxofre, né? Que é um mineral elementar, tá certo? A halita, né? O caso do NaCl, se a gente colocar na boca, a gente sabe que ele é um mineral salgado, tá? É utilizado até, né, justamente para esse fim, né? Para salgar os nossos alimentos. E a silvita, que é um cloreto de potássio, tem cloreto de potássio na sua fórmula, ela tem um sabor, além de salgado, um sabor amargo, tá? Então, são características que são conferidas aí pelos minerais, pela sua composição química, tá certo? E que, então, conferem, então, transferem essa característica que a gente consegue identificar, às vezes, um mineral através do odor e do sabor, né? Então, se a gente pega um mineral e não sabe o que é e tem um cheiro característico de enxofre, nós já sabemos que aquele cheiro é de enxofre, né? Então, é um odor característico daquele elemento e, portanto, daquele mineral.
Perfeito? Vamos adiante. Isomorfismo e polimorfismo. Isomorfos são os minerais que possuem mesma estrutura cristalina, arranjo tridimensional dos átomos, porém elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a uranita e a fluorita, elas têm a mesma estrutura cristalina, porém elas têm fórmulas químicas diferentes, né? E polimorfos, né? Então, nós temos aquele que tem a mesma fórmula química, porém ela consegue se arranjar de formas diferentes, né? Então, a gente tem a calcita, que tem o sistema cristalino trigonal, e a aragonita, que vai se formar no ortorrômbico, né? Então, existem essas possibilidades. Isso tudo é em função do arranjo cristalino que a gente vai ter, tá certo? Como eu disse para vocês, existem uma série, né, de minerais existentes, conhecidos, e 7 sistemas cristalinos. Então, é claro que alguns vão repetir o sistema cristalino. Então, composições diferentes podem formar sistemas cristalinos iguais. E também existem essa possibilidade, né, como é o caso do carbonato de cálcio, que em função da sua condição de formação, ele pode se combinar ou no sistema trigonal, né, que a gente já verificou, ou no sistema ortorrômbico, no caso do trigonal, a calcita, e do ortorrômbico, a aragonita, tá? Que são 2 elementos de carbonato de cálcio que apresentam unidades cristalográficas, né, sistema cristalográfico diferente, perfeito? Então, isomorfismo e polimorfismo. Vamos adiante. Agora, nós vamos passar para uma demonstração do site do museu, né? Esse museu, Heinz Albert, ele é um site que, além de mineralogia, ele fala sobre rochas e outros aspectos dos sistemas naturais e traz informações bastante interessantes e que podem ser e que serão utilizadas por vocês, né, para o desenvolvimento da prática que nós propomos em sala, tá certo? Então, com base nesse site, vocês vão pesquisar os minerais, vão levantar informações sobre esses minerais, tá certo? E construir um relatório de acordo com o roteiro proposto. Aí o tutor vai auxiliar vocês tanto na navegação desse site, quanto também na busca das informações que são necessárias para a construção. A escolha dos minerais fica a critério de vocês, tá certo? Dentro daquelas categorias, vocês vão escolher os minerais que vocês mais gostarem, mais acharem interessante e vão construir essa informação, esse relatório, tá certo? Aí vocês vão poder usar a imaginação e olhar, né, nas informações que o site apresentar e olhar os sistemas cristalinos, né, olhar como eles são, pegar na mão os volumes que nós vamos construir aí em sala, né, e estudar comparando com a informação que vocês vão obter no site. Vamos navegar no site para conhecer um pouco mais. Então vamos entrar aqui. Olha, nós vamos entrar no site e aqui nós temos, né, um menu que ele mostra aqui minerais, rochas, né, e a gente consegue observar várias informações, tá certo? O site ele traz aqui informações sobre os minerais e aqui na direita nós temos todo no alto aqui as características desses minerais, perfeito? Todas as informações que nós apresentamos na aula de hoje, ela está aqui detalhada, caso vocês tenham curiosidade ou queiram se recordar de alguma informação. E aqui, a partir daqui, nós temos todos os minerais, né? Dividido pelas classes, os silicatos, os elementos nativos, sulfetos e sulfossais, óxidos, hidróxidos, halogenetos, carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos, cromatos, wolframatos, né, ou tungstatos e molibdatos, fosfatos, arsenatos e vanadatos, né? Então aqui a gente consegue navegar, por exemplo, vamos escolher aqui
um óxido ou elementos nativos, né? Então, por exemplo, aí ele vai dar aqui todas as possibilidades, né? Ó, do grupo do ouro, do grupo do ferro, do grupo da platina. Vamos ver o ouro. Como ocorre o ouro, né? Que é um mineral aí que todo mundo conhece e tem às vezes até curiosidade. Então veja, ele abriu aqui essa página, a forma cristalográfica dele, né? Então aqui nós temos a categoria, né? Um mineral, ele é um elemento nativo. A fórmula, então, como ele é um elemento nativo, é só a molécula do ouro mesmo. É um sistema isométrico, tá certo? Então o sistema cristalino dele é isométrico. E a classe cristalográfica, né? Então, aqui dentro, ó, pessoal, tem vários cubinhos, né, isométricos de ouro, tá certo? Formando essa unidade cristalográfica, tá? Então, eu consigo girar, clicar, olhar essa forma, tá certo? Eu consigo aqui ainda tirar as bordas, colocar os eixos que a gente comentou anteriormente, tornar ele opaco, translúcido e assim por diante, tá? Então, aqui eu posso deixar ele girando, eu posso parar ele de girar. Então a gente pode ficar olhando a forma cristalográfica daquele mineral, tá certo? Aqui ele fala um pouco do mineral, ele traz aqui, olha, algumas características que nós comentamos, né? Se ele tem clivagem, se ele tem fratura, né? Se ele é a cor do mineral. Então vejam, né? O ouro ele pode apresentar-se na cor branco, prata, amarelo claro, vermelho cobre, amarelo ouro, tá certo? Então são várias características que nós discutimos. Ele mostra algumas figuras, como nós estamos vendo aqui, a respeito do elemento que nós estamos trabalhando. Fala sobre a gênese de formação daquele mineral, como ele ocorre. Ele dá também pistas dos minerais que podem acontecer associados ao ouro, tá certo? Então, muitas vezes isso é bastante comum, como nós vamos demonstrar logo mais. Nós temos aí vários minerais que ocorrem de forma associada, né? Considerando que o ambiente que eles se formam, existem várias substâncias químicas. E aqui outras características, né? Como o traço que nós comentamos, o brilho, né? Se ele é radioativo, se ele tem sabor, se ele é magnético, sua solubilidade em água e em ácido clorídrico, sua dureza, sua densidade, né? E propriedades ópticas. Então isso eu posso fazer para diversos dos minerais. Então vocês vão poder navegar à vontade aí, junto com a orientação do professor, né? do tutor de sala, e avaliar, né? Conhecer vários desses elementos, né? Então nós temos aqui outros elementos. Também temos os silicatos, que são vários silicatos caracterizados pela forma como o silício se organiza, né? E então é muito importante, é muito interessante vocês olharem aqui as diversas formas. Eu abri esse em especial porque nós vamos demonstrar a existência desse cristal que se formou em combinação com o quartzo, mas que em função da sua característica química, nós não vamos mais ver ele, nós vamos ver só a impressão que ele deixou na rocha. Então é só abrir aqui para vocês conhecerem a laumontita, que é um silicato, né, do grupo dos tectosilicatos, tá? Grupo das zeólitas, que tem essa fórmula química aqui, que ele mostra a fórmula química, tá vendo? Então, como ele é um mineral, não é um elemento nativo, então ele tem uma fórmula química que apresenta em sua formulação 4 moléculas de água, tá? Sua classe cristalográfica é prismática e, como a gente pode ver aqui, né? Então ele tem uma curiosidade que ele é um mineral que quando ele é exposto ao ar, né, como eles dizem aqui, ele fica ele perde a água, perde o brilho e ele fica pulverulento. Então ele acaba se desfazendo, tá certo? Então nós vamos conhecer agora um pouco daquilo que nós falamos nos espécimes minerais que eu trouxe para a gente demonstrar aqui em sala. Vamos conhecer, pessoal? Então vamos lá. Nessa bancada aqui nós temos diferentes minerais, né? Primeiramente, antes da gente falar dos minerais,
eu vou demonstrar para vocês, né? Aqui é um kit de alguns minerais que foram estabelecidos para a escala de Mohs, tá certo? Desses minerais aqui, a gente só não tem o diamante. Então, nós temos aqui 9 minerais, né? Lembrem-se, são 10 minerais da escala de Mohs, tendo o talco como mineral mais mole, né? E o diamante como mineral mais duro. Só que aqui, o nosso mais duro vai ser o coríndon, tá? Então, esse material aqui a gente consegue observar, além da escala de Mohs, nós temos também algumas características que vão ser observadas, como o traço, que nós vamos deixar no mineral, ou na placa o magnetismo, que você pode usar com um ímã, tá certo? E também usar o canivete para a gente avaliar, por exemplo, a dureza, tá certo? Vamos só para vocês conhecerem como isso acontece, por exemplo, o talco, né? O talco, ele tem aqui, é um material mole, vocês tocando, vocês conseguem provocar, com a própria unha, a gente consegue fazer uma marcação na superfície, mostrando que ele é bastante mole, sedoso, opaco, né? Então, são características que a gente vai observando desses materiais. Vejam aqui a gibsita, que é o segundo material mais mole, né? Ele também a gente consegue marcar ele com a unha, tá certo? Então ele é bastante mole, né? Ainda na escala 2 de dureza. E uma coisa interessante da gibsita é a forma laminar, como se formam os cristais, tá certo? Se a gente conseguir quebrar aqui, você vai ter esses cristalzinhos parecendo um caco de vidro, tá certo? Um brilho, né? Ó, ele não é vítreo, né? Ele também não é adamantino, mas ele possui um brilho e uma certa transparência, né? Mas ele ainda é quase que um cristal leitoso, né? Em função das suas características químicas, tá? Então, é a partir disso aqui que a gente faz o gesso. A calcita que nós comentamos na aula, ela é bastante interessante em função da sua clivagem. Vejam que bonita, né? Ela tem uma clivagem perfeita, né? Dessa forma aqui, né? Parecendo um prisma, tá certo? E ela tem as faces bem lisas. E ela já está na escala de dureza 3, ó. Eu já não consigo marcar com a unha a sua superfície. Eu vou precisar de auxílio de um material mais duro, como é o caso do canivete, e eu consigo fazer um risco na superfície dessa calcita, tá certo? É um material de carbono, né? Carbonato de cálcio, né? O CaCO3, tá certo? E que tem esse aspecto aqui, tá bom? Vejam que nós temos aqui outros materiais, como o caso da fluorita, né, que é um material já de dureza 4, tá certo? Eu também não consigo fazer nada com a unha, né? Eu preciso de um material mais duro para a gente conseguir fazer uma marca. Eu não sei se conseguem observar, porque a peça é muito pequena, mas ele tem um tom lilás bem bonito, tá certo? E assim a gente vai vendo aqui outros materiais, como a apatita, né, que tem uma cor azul, e ela é a base da molécula básica de formação da apatita é um fosfato, né, então ela vai estar no grupo dos fosfatos, para quem quiser pesquisar. A calcita no grupo dos carbonatos. E aqui um cristal de quartzo, né, um cristal bastante comum, né, que a gente tem. Vejam que aqui não foi clivagem, isso aqui é o formato do cristal, tá certo? Então ele tem esse aspecto. Agora aqui na base ele sofreu uma fratura, vejam. Então nós temos aqui uma condição de um cristal fraturado, onde não há uma superfície definida, bem definida, né? Então vejam que ele é um cristal bastante bem limpo, né? Quase adamantino, né? Se não fosse algumas imperfeições que tem no interior, a gente pode chamar então que ele tem um aspecto vítreo, né? Ele parece um caco de vidro, tá certo? O topázio também, né? Ele é uma pedra bastante procurada, né? Essa pedra aqui ela é transparente, mas existem topázios de várias cores, né? São muito bonitos, né? E vocês podem buscar essa informação no site, né? E o coríndon, que é o mais duro aí, né? Que a gente não consegue
riscar nem com canivete, né? Tá certo? A gente tem um cristal bastante duro do corindum, tá? E ele na nossa escala aqui, já que a gente não pode ter o diamante, ele é o mais duro. Esse kit, para quem gostar e se interessar, você consegue obter na internet, você pode comprar acessando aí sites de compra, tá? Agora aqui nós temos várias espécies minerais e que a gente pode demonstrar alguns dos aspectos, né, que a gente comentou. Nesse canto aqui, nós temos vários tipos de quartzo, vejam, né? Nós temos um quartzo transparente, como aquele que a gente olhou, né? Totalmente sem cor. Nós temos esse quartzo rosa, tá certo? Já um quartzo sedoso, tá vendo? Totalmente diferente, né? Mas ambos são quartzo. Nós temos esse quartzo já com as pontas ficando violeta, né? Então, virando aqui uma ametista, né? Esse quartzo verde, tá? Todos aqui encontrados na região de Londrina, tá certo? E esse quartzo aqui que eu falei para vocês que estava cravado com a laumontita, que é um cristal acicular. Então a gente consegue ver aqui o formato das acículas. Essas acículas, elas se formaram junto com o quartzo, né? Então elas atravessaram aqui, ó, tá vendo? O quartzo foi formando em volta dela, tá? Veja, uma pedra furada. Esses furos eram formados por feixes de agulhas, como esses que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, o que aconteceu? Essa peça aqui, ela veio à superfície e essa laumontita, quando ela entra em contato com o ar, o que acontece? Ela perde aquelas 4 moléculas de água e se torna um cristal pulverulento, ou seja, um cristal que se transforma em pó. E esse cristal transformado em pó, né, em função da chuva, vento, movimentação de solo, né, eu achei isso aqui no solo agrícola, o que acontece? Né, esse material se perdeu e ficou só o quartzo, que é um material mais duro, mais estável, né? Então aqui a gente tem o nome dela, né? E a demonstração dos locais onde ficavam as acículas, né? Os cristais prismáticos da laumontita, tá? É um quartzo também. O que é interessante aqui desse quartzo, ó, que eu havia falado para vocês, nós vimos cores diferentes de quartzo, mas se eu traçar o traço do quartzo rosa, do quartzo branco, do violeta ou do verde, o traço é sempre um pozinho branco, né? Quase que imperceptível, porque eles são cristais, minerais muito estáveis, tá certo? Né? Um cristal bastante estável, tá certo? Então, independente da cor, o traço produzido vai ser sempre o mesmo. Aqui, pessoal, nós temos alguns metais com brilhos alguns minerais com brilho metálico. Esse mineral aqui, como a gente pode ver, nessa formação, é uma pirolusita, né? Um material à base de manganês, né? Ele é um mineral utilizado na exploração mineral para se obter o manganês, tá? Então, esse mineral aqui, ele foi obtido numa mina de manganês na Serra de Carajás, tá? Na mina de manganês do Azul. Esses materiais aqui que nós vamos falar agora foram conseguidos, também tem um brilho metálico, então a luz que incide aqui, ela reflete um brilho metálico, né? Aqui nós temos cristalzinhos de galena, que é um mineral à base de ferro, tá? Então, pela densidade, pelo peso, a gente vê que é um material derivado do ferro, né? E esse aspecto brilhante aqui dos cristais de galena que estão toda a superfície dessa amostra, tranquilo? É um material à base de ferro. Esse também é uma mistura de minerais, né? A limonita, que forma também minerais de ferro, já com uma cor mais característica do ferro oxidado, tá certo? Esse tom avermelhado. Então, essa rocha, ela estava mais sujeita às ações do tempo, né? Essa rocha não, perdão, esse mineral. E esse mineral aqui é a hematita, né? Vejam o formato dessa hematita, que interessante, né? São minerais em formato de seixo rolado, porque em algum momento da história esses pedaços de ferro foram
lapidados, né, ou polidos pela força de algum curso hídrico, tá? Então ele é bem lisinho, diferente de outros pedaços do mesmo minério. Se a gente partir essa hematita, olha o que a gente encontra dentro, tá? Um mineral bastante brilhante, com esse aspecto metálico, tá? Então o interior dela é assim, tá certo? É uma hematita que foi também obtida, essas hematitas, essa forma de ocorrência da hematita, ela foi obtida na Serra Pelada, tá certo? Então, o topo da Serra Pelada, ele é todo desse tipo de seixo, tá? E onde a vegetação que cresce é muito baixa, né? Diferente da floresta do entorno, por isso chama Serra Pelada, tá? Então, em cima da serra é tudo ferro. Esses materiais aqui são formados, né, caledônias, formada a partir também de óxido de ferro, então tem esse aspecto avermelhado, né, pela presença do ferro, né? Agora é interessante que nenhum desses materiais apresenta magnetismo, tá? Então eles não têm nenhuma aderência ao metal, né, como ao ímã, né? Se a gente for ver, o canivete tem, e esses materiais, então, eles não apresentam magnetismo, apesar da presença do ferro. E por fim aqui, nós temos esses minerais derivados do cobre, tá certo? Então nós temos aqui 3 minerais derivados do cobre, professor, mas está mostrando 2 amostras, né? Mas aqui nós temos em dourado a calcopirita, tá certo? Que é um material bastante bonito, né? Com esse aspecto dourado, é assim que ele ocorre na natureza, tá certo? E que é a base para a extração do cobre lá no Pará também, né? Essa amostra veio do Pará, na serra, assim como as amostras de ferro, todas de Carajás, tá certo? Esse material também foi obtido nessa região, e aqui nós temos 2 cristais. Esse azul é a azurita, que também é um material à base de cobre, tá certo? E esse verde aqui, a manganita, né? Que é uma forma também de cobre, tá certo? Então, são 3 minerais de cobre, né, com aspectos bastante diferentes, cores diferentes, traços diferentes, né? Se a gente for traçar aqui a calcopirita, ela tem um traço negro, né? A malaquita, um traço verde, e se a gente traçar aqui a azurita, ela tem um traço meio azulado, né? Então, conforme as cores que a gente observa, tá certo? Então, como eu disse, né, são vários, as espécies minerais aqui, a gente trouxe para ilustrar para vocês a fala em relação a alguns aspectos ou características, né, desses minerais na natureza, tá certo? E isso são amostras de, se você tiver curiosidade, se você gostar de fazer isso, você vai poder, nas suas andanças a campo, pegar esses materiais, essas rochas, essas pedras ou minerais que a gente encontra e também conseguir fazer a busca através do site, buscando identificar esses materiais. Então, além do seu conhecimento científico aqui que você vai adquirir ao final dessa aula, esse conhecimento você vai usar tanto na sua vida profissional como até na sua vida pessoal, caso você tenha interesse, tá? Por isso que é importante a gente conhecer bem esse site, entrar, fuçar naqueles vários links, né, olhando e estudando todos os exemplos de minerais, buscar esses que eu acabei de citar para vocês, se vocês tiverem curiosidade, né, entre os óxidos de ferro, óxidos de cobre, tá certo? E vão identificar e conhecer particularidades desses minerais. Tranquilo, pessoal? Então, assim eu deixo vocês para essa ação prática que se iniciará logo mais aí no laboratório. Um grande abraço, até mais.